Isso eu tenho a dizer. Agora, o ministro do STF, André Mendonça, o único, acho que é o último, né, juiz do STF, a última pessoa que age com ia dizer discrição, mas essa não é a palavra, com circunspecção. Isso eu tenho a dizer. Agora, o ministro do STF, André Mendonça, o único, acho que é o último, né, juiz do STF, a última pessoa que age ia dizer discrição, mas essa não é a palavra, com circunspecção. O único que não dá entrevistas. O único que não desce para a briga de bar, não dança a dança do cavalo manco da Joelma. O André Mendonça, ele afirmou durante um evento em São Paulo que o Brasil enfrenta um estado de insegurança jurídica e tem desempenho abaixo da média latino-americana em diversos indicadores internacionais de governança. Mendonça disse também que seus colegas de Supremo agem com ativismo judicial, em alguns casos, e defendem a prática. Acompanhe a fala de André Mendonça. Se nós estamos precisando falar de segurança jurídica, estamos precisando, é porque nós vivemos um estado de insegurança jurídica. Porque onde há segurança jurídica, a gente não precisa ficar falando toda hora de segurança jurídica. Na própria decisão do Marco Civil da Internet, nós criamos restrições sem lei. Isso se chama ativismo judicial. É isso, não tem outro nome. E os próprios colegas têm defendido o ativismo judicial. Eu não defendo. Eu não defendo. E não defendo porque a Constituição não me dá esse direito. À luz do artigo 5º e à luz do próprio artigo 2º, que coloca 3 poderes independentes e harmônicos. E onde começa o poder de um, ele se termina quando começa o poder do outro. E o poder do legislativo é legislar, do executivo é executar, e do Supremo é julgar. De acordo com o quê? Com as leis. Hã? Que coisa, hein? Às vezes a gente precisa lembrar o óbvio. Porque o que o ministro André Mendonça disse aí é lembrar o óbvio. Mas antes de a gente comentar aqui a fala do ministro André Mendonça, eu queria saber quem é o Ed, com 2 Ds aqui do chat ao vivo. Você sabe, alemão, quem é? Não sabe? Eu queria saber quem é esse Ed, porque esse Ed sabe coisa da minha vida, que eu nunca contei no ar. Então é alguém bem informado. Não, ele tá falando... Eu já ouvi coisas aqui do Arco da Velha. Falam de mim, que isso, que aquilo, eu cago e ando porque é loucura. Mas esse Ed com 2 Ds, EDD, ele sabe um troço da minha vida que eu nunca contei pra ninguém. Pois é. Um ator de uma série de sucesso dos Estados Unidos que eu saí lá por volta de 2017 com ele. Pô, já faz tempo. Não, ele falou aqui até quem é. Ele apagou? Quem é este Ed? Eu vou descobrir quem é esse Ed aqui, porque eu devo conhecer, porque... Ou deve conhecer pessoas próximas a mim, porque ele sabe que eu peguei esse ator aí lá nos Estados Unidos. Que safadinho. Mas vamos voltar aqui. O André Mendonça fala o óbvio, e nós chegamos a uma situação de que os mentirosos, como Lula, Janja e Quadrilha, et caterra, dizem que nós vivemos a maturidade democrática, quando na verdade nós temos que ter, nós estamos tendo que reaprender o óbvio, João. Pois é, Pavinato, e você vê que até me parece que não é o perfil do André Mendonça, ele tem sido obrigado a dar declarações, ele falaria ali em termos jurídicos, enfim, nesses eventos, que não é até o perfil dele ir, mas ele tem ido até pela, como você bem colocou aí, uma falência institucional do Brasil, onde nós temos juízes ativistas, e o maior exemplo, evidentemente, é o Alexandre de Moraes, e cada dia ele vem com uma nova invenção jurídica, uma nova exceção, como se chama no jurídico. Teve essa da DPF das favelas, em que o caso tinha sido julgado, mas ele chamou de novo, não encerra a jurisdição nunca.
Então eles vão cada hora fazendo um ativismo maior, e isso decorre desde a faculdade. Vocês são formados em Direito, né, sabem muito bem disso. O estudante de Direito, o juiz, ele é incentivado a fazer o que se chama de justiça social na decisão, quando ao juiz compete somente, quando provocado pelo jurisdicionado, pelo cidadão, responder, ó, você tem o direito ou não tem o direito. Não é fazer um discurso, não é falar nada disso, não é dar entrevista, não é falar sobre o caso do colega. Então, tudo que extrapola é ativismo judicial. E isso, em tese, está na lei como abuso de autoridade, tem previsões legais, mas nada acontece, porque o lulismo, o petismo, vem tomando as instituições, colocando os seus simpáticos à sua ideologia há décadas. Então a direita precisa entender isso, precisa ocupar espaços. É o mesmo caso da universidade. A direita, normalmente o conservadorismo, critica muito a universidade, mas tem que estar lá dentro, tem que ter professores conservadores, tem que ter grupos de estudo, ainda que haja uma enorme dificuldade, a gente bem sabe no dia a dia, entre os próprios magistrados, viu, Pavinato e Rose, você tem muitos caras que são conservadores, promotores e tal, mas nesse momento há um grande silêncio, né? Quando a associação de magistrados ou de promotores vai falar, é para falar do salário, do soldo, que eles ganham mal, que precisa ter um iPhone mais novo, nunca é para falar dessas coisas. Vocês têm a garantia do cargo. Eu sei que hoje em dia até juízes acabam sendo demitidos, no caso da Ludmila Lins Grilo, mas não... Vocês têm você tem a proteção da instituição. Então, agindo em grupo, vocês poderiam responder, até porque me parece que vocês são confrontados pelos seus próprios pais e mães nas suas próprias casas, de falar, olha, você não pode fazer nada, filho juiz, filho promotor, você não pode nem falar, nem a associação que você pode falar que essas coisas estão erradas. Aí fica o André Mendonça falando sozinho, o Cássio Nunes fala bem pouco, né? Lembrando que foi mais um indicado do Jair, e agora vai o Lula e põe o seu ministro da Justiça, que estava no 8 de janeiro e vai julgar o 8 de janeiro, põe o seu advogado pessoal, que agora vai julgar o Moro, que ele era advogado na época. Então, assim, tá tudo errado, mas quando é a vez da direita, a direita precisa se coletivizar um pouco mais, na minha visão, Pavinato. A direita precisa existir, na minha Existir visão. também, né? Existir. Coletivizar uma coisa que não existe é um pouco complicado. Você sabe que Parar de se canibalizar, né? Porque no Jumarpaluza lá de Lisboa, o ministro André Mendonça, ele estava, né, proferindo aula em Coimbra, ele foi ao Jumarpaluza por cortesia, falou e foi embora, não ficou nem um segundo mais ali confraternizando. No painel que ele falou também o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, que é, repito aqui, eu sempre digo, o maior constitucionalista vivo do Brasil há décadas. E o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, ele, com toda a propriedade do maior intelectual em direito constitucional vivo deste país, ensina, escreve e diz para quem quiser ouvir que nós vivemos ativismo judicial, que o Brasil não tem mais Constituição, que isto aqui é um regime de exceção tocado pelos ministros do STF. Então, que o ministro André Mendonça, que fez uma justa homenagem também ao professor Manuel Gonçalves, que estava no púlpito com ele repete um óbvio, que eu não sei porquê, esses desgraçados da Globo News, que são especialistas tanto em direito constitucional, internacional, nazismo e o lixo de Piracicaba, e o problema das fezes no Rio de Belém do Pará, eles entendem de tudo, mas o óbvio eles não entendem. Flávio, em primeiro lugar, a gente tem que realmente tirar o chapéu para o ministro André Mendonça. Eu acho que o Bellucci falou uma coisa aqui muito interessante. Nós temos promotores, temos juízes, até desembargadores Brasil afora, que são, no seu íntimo, mais alinhados com a centro-direita, mas não se manifestam, não falam, não se posicionam no meio de toda essa insegurança jurídica. E quando eu ouço um ministro do Supremo Tribunal Federal, um ministro que faz jus ao cargo, como é o caso do ministro André Mendonça, falar que nós vivemos no meio de uma insegurança jurídica, no meio de um ativismo pleno do judiciário, é realmente para subir as montanhas aí, porque a coisa está indo muito mal, está indo muito mal. Então eu tiro meu chapéu ao ministro André Mendonça pela coragem de falar, ele que é um ministro mais contido, mas falou em um evento, se manifestou, vem se manifestando, vem se colocando realmente como um expoente diferenciado no Supremo Tribunal Federal. Quisermos brasileiros que tivéssemos outros 10 ministros como o ministro André Mendonça, ou pelo menos outros 9 ministros como o ministro André Mendonça, seríamos talvez um outro país, com certeza. Mas
há um ativismo judicial a todo vapor no Brasil, vivemos em uma segurança... Inaugurado pelo mariquinha que saiu correndo, chamado Barroso. Mariquinha no sentido de pessoa sem hombridade nenhuma, que foi ele que inaugurou esta moda no STF. Vale lembrar que foi este sujeito sem hombridade nenhuma que inaugurou isso aí no STF. Luiz Roberto Carmen Miranda Barroso. Agora queremos saber quem é que vai fechar, quem vai encerrar esse ciclo de ativismo judicial aqui. Porque se a porta foi aberta, como disse o Pavinato, pelo Barroso, quem vai fechar essa porta? Porque nós não aguentamos mais viver num estado de exceção. Mas fica difícil imaginar, né, Pavinato? Porque tá não cumprindo a lei, estado de exceção, e de repente vai dar um start... O povo fala que eu tenho palavras duras. Desculpem se eu não tenho boca de veludo. Continue. Até porque aí vai dar um start nas ilegalidades, vai todo mundo voltar a brincar de Constituição. Isso não existe, que é a chamada tese da autocontenção, que o próprio Supremo acaba defendendo. Eu avancei até aqui, mas agora eu vou me autoconter e parar de brincar de ativismo judicial, de estado de exceção. Isso, infelizmente, não existe, né? Não existe saída institucional dentro de uma falta de institucionalidade. Então a gente está realmente num beco sem saída, viu, Pavi? Pois é, e por falar em ministros de beco sem saída, imagina um ministro que fecha todo o beco, lacra o beco, e você não vai ter saída nunca. O ministro Flávio Dino determinou... E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível? Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes, à venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.